Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, fim de ano, vim aí com mais uma lista de livros favoritos do ano. Lembrando sempre, um aviso importante, não são livros necessariamente publicados nesse último ano, livros que eu li nesse último ano. Tenho feito essas listas, eu acho, desde 2012 a 2013, mais ou menos, então tem um histórico grande aí no canal, caso alguém esteja curioso. Enfim, foi um ano esquisito de leituras por aqui. Eu peguei minha lista dos livros que eu li pra ver ali quais seriam meus favoritos. E algumas observações gerais antes de ir pros livros em si. Eu li menos esse ano. Eu li talvez um pouquinho mais de metade do que eu acabei lendo nos anos anteriores. E acho que tudo bem, foi um ano bem movimentado, muita coisa aconteceu. Parte do ano eu tava em Viena, depois voltei, muita coisa de doutorado, algumas coisas de trabalho, enfim, reencontrar amigos, e foi um ano movimentado mesmo, então eu acabei lendo menos, eu acho que tudo bem, não vejo problema nisso, e dessas leituras ainda, muitos foram livros teóricos, técnicos para doutorado e algumas outras coisas que eu li a trabalho também. Então, em geral, esses são livros que não tendem a acabar na minha lista de favoritos. Não que não possam, mas não tendem a acabar na minha lista de favoritos. E de resto também eu acho que eu fiz muitas leituras legais, muitas leituras que eu gostei de ter feito, mas poucos favoritos. Fiquei pensando pro ano que vem, assim, como que eu posso repensar as minhas leituras e talvez abandonar mais livros, não sei, vamos ver como que as coisas vão acontecer ano que vem. Afinal de contas, ano que vem eu tenho uma tese para terminar, enfim, veremos, mas estão aqui no fim com 5 livros para mostrar para vocês hoje, e eu acho que provavelmente minha lista mais curta de livros favoritos nesses anos todos, nesses 10 anos basicamente de listas de favoritos. Eu acho que em geral eu fechava em 10, então eu acho que 5, enfim, mas eu acho condizente também com o resto do ano em termos de leituras, menos leituras não tão empolgantes, enfim. Em ordem cronológica de leitura, então, começando com Wir haben es nicht gut gemacht, a troca de cartas entre a Ingeborg Bachmann e o Max Frisch. Fiquei muito tempo pensando nesse título, porque eu ainda não pensei num jeito possível de traduzir essa frase de um jeito fofo, assim, né? De um jeito que funcione sonoramente. Mas é algo como a gente não conseguiu fazer isso, a gente não fez direito. A gente não conseguiu fazer isso, a gente, enfim, falando isso aqui é o relacionamento, fazer bem um pro outro, né? Os dois são escritores austríacos, conhecidos, famosos, ele, na altura do relacionamento dele, já tinha uma carreira mais estabelecida, ela estava mais no começo da carreira, mas também seria uma grande escritora. E aqui eles tiveram um relacionamento e a gente tem a troca de cartas deles antes, durante e depois. E eu acho ele um livro muito interessante. Primeiro, que é sobre um amor que não deu certo, assim. Então as cartas são muito sobre amor. Há também uma questão prática de vida que é frequente, de onde vamos morar, encontrar casa, fazer coisas do tipo, e depois a separação, o que fica com quem, esse tipo de coisa também está presente aqui. Mas pra mim eu acho que o mais interessante de tudo é entender um pouco mais da vida, dos sentimentos e da maneira de se expressar de dois escritores tão bons, assim, sabe? Como que eles se comportam, como eles falam, como que eles se expressam num ambiente privado da carta. Tem um pouco essa coisa de você estar lendo cartas bem privadas mesmo, assim, que foi muito questionado na mídia, inclusive, quando essa coletânea saiu, a mídia lá na Áustria teve um pouco esse questionamento, será que essa edição tão completa, com tanta coisa, não é um pouco uma quebra de privacidade, né? Mas enfim, é um livro que eu gostei de ter lido, um calhamaço gigantesco, ainda que tenha muitas notas e coisas assim no final dele, mas
um livro assim bem grande, de qualquer forma, e enfim, gostei muito. Não sei de publicações, que alguém me pergunte, não sei de publicações desse livro aqui no Brasil. A Ingeborg Bachmann também tem uma troca muito famosa de cartas com Paul Celan, que também nunca saiu por aqui, eu acho, ou não saiu recentemente por aqui, não sei, edições mais antigas. Então, enfim, não tenho essa informação. O livro seguinte, acho que é um livro que eu não tô segura, eu acho que eu não cheguei a comentar por aqui ainda, que é o Blutbuch, de Kim Deloison, que é uma escritora suíça, e esse aqui é o livro que ganhou a maior parte dos prêmios literários de 2022 de língua alemã, e é um livro maravilhoso, assim, maravilhoso. Assumo publicamente aqui que eu queria muito traduzir esse livro. E a gente tem essa personagem, então, que vive todas essas questões de gênero e né, de se ver como pessoa não binária e tal, e que gostaria muito de conversar sobre isso com a avó. E a avó já tá com problemas de doenças mentais e doenças de idade, e essa tentativa de encontrar uma linguagem que dê conta de contar toda essa experiência, assim, né? O livro é muito sobre isso, sobre essas relações familiares e de como dar conta disso. Ele varia de registros, ele em geral usa um alemão mais padrão, mas tem muitas referências e situações e momentos em que a gente vai ter um alemão suíço envolvido, a gente vai ter um trecho do livro em inglês, também é muito nessa procura de uma língua para dar conta disso tudo. Tem uma parte quase teórica, eu diria, não teórica, mas é uma parte em que ele vai trazer, a personagem vai trazer várias referências para pensar isso que está acontecendo com ele e com família e tal. Então, enfim, eu acho que é um livro tão interessante, eu acho que é aquele tipo de livro que a linguagem, o conteúdo e tudo funciona tão bem junto. As imagens são muito bonitas, as referências são muito bonitas, são muito acertadas. Ele vai falar muito, por exemplo, sobre Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, e coisas assim. Enfim, eu acho lindíssimo esse livro, lindíssimo. Enfim, gente, se alguma editora estiver vendo aí, me chama, por favor. É isso. Depois disso, uma escritora que eu acho que eu já queria conhecer faz tempo e que estou, assim, fiquei muito encantada de finalmente chegar e gostar dela, e é uma autora que eu quero continuar lendo no próximo ano, que é a Carson McCullers. Daqui é O Coração é um Caçador Solitário, a tradução da Rosaura Eichenberg. Essa edição aqui saiu pela Carambaia, mas existem outras edições também anteriores. Gente, livro, e é impressionante que ela escreveu isso ainda quando era jovem, assim, isso me deixa ainda mais passada. Mas é basicamente um romance do século XX sobre várias pessoas que moram ali numa mesma cidadezinha, que cada uma tá vivendo seu próprio drama ali. E essas interações urbanas entre essas pessoas e como elas vão tentando construir algum tipo de relação, como acabam construindo algum tipo de relação, não sei se é tão consciente assim. É lindo, assim, eu gosto muito da personagem que é mais jovenzinha, assim, criança, adolescente, que questiona muito questões de gênero e gênero na sociedade, apesar de não ter tudo isso explícito na cabeça dela, mas tem questionamento sobre isso. A gente tem um personagem surdo que vai pensar muito sobre a questão de linguagem, de expressão e de comunicação de um jeito muito bonito. E é muito doloroso também a maneira com que as outras pessoas da sociedade veem ele em relação ao que ele gostaria de fazer, assim. É uma parte, pra mim, muito impactante da obra. Eu acho que ela cria, assim, essa constelação tão bem também. É um livro encantador, assim, maravilhoso. Depois disso, temos aqui o Sempre Susan, um olhar sobre Susan Sontag, um livro de memórias da Sigrid Nunes.
é tradução da Carla Fortino e publicado pela Instante. Essa aqui foi mais ou menos uma releitura, eu já tinha lido o livro em inglês e agora li ele na edição nova e gostei tanto quanto, assim, foi maravilhoso encontrar as duas, assim, né, um encontro tão maravilhoso entre duas escritoras tão boas e tão diferentes, assim, e ver esse período em que elas conviveram. Então, para quem não sabe, a Sigrid Nunes é uma escritora, na época, mais jovem, né, agora com uma carreira já bem interessante, que morou um tempo na casa da Susan Sontag. Primeiro ela começou a trabalhar para Susan Sontag, como uma espécie de assistente, assim, e depois ela começou a namorar o filho da Susan Sontag e moraram os três no mesmo apartamento por um tempo. E a essa altura a Susan Sontag já era uma autora conhecida, uma ensaísta muito reconhecida, e elas vão ter essas interações, assim. Eu acho muito legal, assim, muito sensível a maneira com que a Sigrid Nunes consegue, por um lado, falar assim, ela tinha umas coisas estranhas, ela era meio prepotente às vezes, ou enfim, coisas do tipo, mas ainda ressaltar as coisas boas e inserir isso num contexto de ser uma pessoa real, assim, de ser uma pessoa real com seus defeitos, com seus pontos fortes, com suas complexidades todas. Eu acho que isso que a Sigrid Nunes faz muito bem. Fora que uma coisa que eu acho que eu fiquei mais atenta nessa leitura do que na primeira, ou pelo menos do que eu me lembro, é de também ver o que há da Sigrid Nunes aqui, né? Desse jeito dela ver o mundo e dessa formação dela, né? Que ainda era tão jovem, ainda estava começando a escrever e tal. Então eu acho que o momento em que eu li, enfim, o livro ressoou muito comigo. Então tá aqui. E para terminar, uma leitura já mais do fim do ano, tá aqui o Irmãs da Revolução, uma antologia de ficção especulativa feminista. Foi publicado pela editora Aleph, é um livro organizado pela Anne e pelo Jeff Vandermeer, e a tradução é da Márcia Mann. Aqui a gente tem, acho que então bem explícito, né? São 30 contos escritos por mulheres dentro do gênero de ficção especulativa, ficção científica, com um toque de pensar sobre gênero, de pensar sobre mulheres, de questionar essas estruturas patriarcais e tal. Como toda antologia de gênero, óbvio que tem alguns contos que a gente gosta mais, alguns contos que a gente gosta menos, e eu acho que isso é bem normal, mas eu admito que depois que eu li, minha lista de livros para ler cresceu, porque eu fui colocando as autoras, os contos que eu mais gostei, livros delas na minha lista, e cresceu bastante. E eu acho que como um todo, é um livro que vem com uma proposta de desmistificar um pouquinho o que a gente, numa compreensão bem geral, entende como ficção científica e ficção especulativa. Que é essa coisa muito de um mundo de menininhos, de Star Wars e tal, e não querendo desmerecer nada esse tipo de produção, porque eu também acho muito legal e divertido. Eu acho que aqui eles tentam mostrar como esse tipo de espaço alternativo, como a especulação se dá como um espaço de crítica e pensamento feminista, sabe? Então é isso que pra mim encantou muito e me fez ficar com muita vontade de continuar lendo várias dessas escritoras. A gente já tem várias publicadas no Brasil, aqui a Angela Carta, a Octavia Butler, a Le Guin, eu acho, né? Então, assim, já são autoras que estão, em parte, circulando por aqui, mas tem tantas outras pra gente descobrir também, então eu acho que é uma antologia muito bem-vinda pra gente, recomendo muitíssimo. Acho que mais gente precisa descobrir esse tipo de coisa, porque eu acho que pode ressoar com muita gente que ainda não se tocou que esse pode ser um espaço, sabe? Bom, pessoal, é isso. Então esses foram 5 livros que eu queria comentar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso já não tenham lido alguma dessas coisas, me avisem o que vocês acharam nos comentários. E me avisem também quais foram os favoritos de vocês. Bem animada para saber o que vocês leram de bom por aí também. Então, pessoal, é isso. Um feliz ano novo, tudo de bom pra gente. Muitas leituras boas no nosso 2024. Até o próximo vídeo.